E se eu te dissesse que uma cidade lendária do Mahabharata, destruída pelos deuses, foi encontrada no fundo do mar? Prepare-se para mergulhar na costa da Índia e descobrir os mistérios submersos de Dwarka, a cidade do deus Krishna. Dizem que foi construída por um deus e afundada por uma maldição divina. Em 2000, cientistas indianos encontraram uma cidade submersa enquanto estudavam a região. Ela bate assustadoramente com as descrições da antiga Dwarka. Será que os épicos hindus são, na verdade, livros de história? Descubra curiosidades e mistérios que a arqueologia tradicional ignora. Datações polêmicas, tecnologias misteriosas. Será que essa descoberta muda tudo? Então, pega a pipoca e vem comigo desvendar se Dwarka é a Atlântida indiana ou só uma lenda. O ano era 2000. O mundo estava preocupado com o bug do milênio, mas ninguém imaginava que uma das maiores surpresas viria do fundo do mar. O Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica da Índia estava lá, oficialmente, só para estudar a poluição no Golfo de Cambaia. Nada de caçar tesouros perdidos. Pelo menos era o que diziam. Mas, de repente, o sonar começou a apitar feito despertador de quem dormiu demais. Os cientistas, que só queriam medir a sujeira da água, ficaram de olhos arregalados. Na tela, surgiram padrões geométricos perfeitos. Retângulos, linhas retas. Nada parecido com o que se espera do fundo do mar, onde normalmente só tem lama, peixe e, com sorte, uma garrafa velha. O que eles encontraram? Uma área gigantesca, quase 9 km², coberta por ruínas submersas. Era como se a Atlântida tivesse tirado férias na Índia. E assim, sem querer, começaram a reescrever a história antiga do subcontinente. E pensar que tudo isso começou com uma simples pesquisa de poluição. Vai ver, até o mar gosta de guardar seus segredos para os mais curiosos. Imagine encontrar uma cidade inteira no fundo do oceano. O próximo passo é fundamental: descobrir há quanto tempo ela está lá. Para isso, arqueólogos recorrem a uma das ferramentas mais fascinantes da ciência: a datação por carbono 14. Eles coletam materiais orgânicos, como madeira ou ossos, que absorveram carbono 14 enquanto estavam vivos. No laboratório, o carbono 14 presente nesses fragmentos é medido. Como ele decai a uma taxa constante, é possível estimar a idade do material com bastante precisão. No caso de Dwarka, um pedaço de madeira foi datado em cerca de 7.500 a.C. Isso é milhares de anos antes das civilizações do Egito ou da Suméria. Mas nem tudo é consenso. O carbono 14 já revolucionou a arqueologia, revelando a verdadeira idade de múmias egípcias e pinturas rupestres. Porém, ele não é infalível. Contaminação, condições ambientais e até a origem do material podem distorcer os resultados. Por isso, surge a polêmica. Será que o carbono 14 errou em Dwarka? Ou será que nossa história precisa ser reescrita? A resposta, por enquanto, permanece submersa. Os textos sagrados hindus, como o Mahabharata e o Bhagavata Purana, descrevem Dwarka com detalhes impressionantes, quase como se fossem testemunhos oculares de uma era perdida. Essas obras, escritas há milhares de anos, narram a fundação da cidade por Krishna, um dos mais venerados avatares do hinduísmo. Falam de uma cidade fortificada, com muros altos, portões grandiosos e ruas planejadas, algo surpreendente para a época. Segundo os relatos, Dwarka era um centro de comércio, cultura e espiritualidade, repleta de palácios, templos e mercados movimentados. Após a morte de Krishna, a cidade teria sido engolida pelo oceano em um evento catastrófico. Curiosamente, esse tipo de narrativa sobre cidades submersas aparece em várias culturas ao redor do mundo, como a lenda de Atlântida. Agora,
Compare essas descrições antigas com o que o sonar e as expedições subaquáticas encontraram a 40 metros de profundidade na costa de Gujarat. Estruturas retangulares, ruas alinhadas e até possíveis portões foram identificados. As semelhanças são desconfortáveis para quem acha que tudo é só mitologia. Alguns especialistas sugerem que os relatos podem ter uma base real, enquanto outros ainda veem tudo como lenda. Será que os antigos estavam relatando fatos históricos ou apenas criando mitos para explicar o inexplicável? A dúvida é o que nos move, e é ela que mantém viva a busca por respostas nas profundezas do oceano e da história. Se a datação de 9.500 anos estiver correta, estamos falando da Idade da Pedra. Como esse povo teria conhecimento para construir uma cidade de 9 quilômetros quadrados? A matemática e a engenharia necessárias para isso não existiam, pelo menos não na história oficial. Restam duas opções: uma civilização avançada desconhecida ou uma compreensão errada da Idade da Pedra. Dwarka pode ser a chave para preencher essa lacuna na nossa história. Existem registros históricos de outras civilizações antigas que possuíam conhecimentos avançados, como os egípcios e os sumérios. Será que essas civilizações poderiam ter influenciado ou até mesmo compartilhado tecnologia com os habitantes de Dwarka? Outra teoria sugere que a tecnologia avançada poderia ter sido perdida devido a catástrofes naturais ou guerras. Será que estamos subestimando a capacidade de inovação dos nossos ancestrais? A descoberta de Dwarka nos desafia a reavaliar o que sabemos sobre a tecnologia na antiguidade. Que outros segredos ainda estão escondidos nas profundezas do mar, esperando para serem descobertos? Céticos dizem que Dwarka é só formação rochosa natural. Mas as imagens mostram degraus cortados, plataformas retangulares e paredes encaixadas, difíceis de explicar naturalmente. Erosão não cria ângulos de 90 graus assim. Dizer que é só geologia é como afirmar que o vento fez as pirâmides. A precisão dessas formas sugere intervenção humana. Mas de quem? Com uma descoberta dessas, você esperaria interesse das maiores universidades do mundo. Mas o que vemos é um silêncio ensurdecedor. A pesquisa sobre Dwarka submersa é feita quase só por instituições indianas. Confirmar uma civilização urbana tão antiga mudaria tudo o que sabemos. Isso abalaria a base da arqueologia ocidental. É mais fácil ignorar do que reescrever a história. Durante as dragagens, pesquisadores retiraram blocos de pedra com marcas peculiares. Marcas que lembram um tipo de escrita. Se a datação de Dwarka estiver correta, essa escrita seria milhares de anos mais antiga que a Suméria. Uma escrita tão antiga seria revolucionária para a linguística e a história. Mas adivinhe, esses artefatos foram largamente ignorados. Uma cidade magnífica, avançada, irrita os deuses e é punida com um cataclismo. O mito de Dwarka lembra muito o de Atlântida. Mas enquanto Platão é vago sobre Atlântida, os textos hindus são detalhados, com coordenadas e descrições da região. Eles apontam para o Golfo de Cambaia. Atlântida é mistério, Dwarka tem endereço. Krishna é uma das divindades mais importantes do hinduísmo. A descoberta da cidade de Krishna é uma prova física da fé. Na Índia, provar a existência de Krishna seria uma vitória simbólica para certos grupos políticos. Isso reforçaria a narrativa de uma glória hindu ancestral. A verdade sobre Dwarka está presa em um cabo de guerra. E se Dwarka for o que restou de uma civilização pré-diluviana? Quase todas as culturas antigas têm um mito sobre um grande dilúvio. A datação de Dwarka coincide com o fim da última era do gelo. E se o dilúvio universal for a lembrança de um evento geológico real?
Duarca pode ser a prova de que antes de nós existiram outros. As ruínas submersas de Duarca seguem como um mistério. Para a ciência tradicional, é um problema incômodo, muitas vezes ignorado. Para os fiéis, é a confirmação de sua fé. A história já viu descobertas ridicularizadas antes de virarem fatos aceitos. Será que Duarca será a próxima? Ou apenas uma coincidência geológica? Comenta aí embaixo. Duarca é real ou só mais um mito? Até o próximo vídeo. Valeu!